é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, lembre-se, todos nós somos o corpo e o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem para nos guiar. Guia para onde? Para o caminho. E quem é esse caminho? Jesus. E Jesus leva até quem? O Pai. Até o Pai. Se você quer chegar até o Pai, realmente, você tem que olhar para a cruz. Por que a cruz? Porque foi lá onde Jesus foi morto. Porque foi lá onde os seus pecados foram pagos. Na realidade é onde Deus nos amou, né? Exatamente, um amor totalmente incondicional. Certa vez tem uma história, é tipo como se fosse uma ilustração. Várias pessoas estavam indo para um caminho e cada um deles tinha uma cruz em suas costas. E aí, certo dia, um jovem, um adulto, falou o seguinte: Deus, ele está muito pesado. Eu posso cortar um pouco dessa cruz? A voz lá de cima falou o seguinte: você pode cortar. Você que sabe. Ele então pega um serrote e corta aquele pedaço de madeira. Mais alguns metros à frente, ele faz a mesma pergunta: Senhor, está muito pesado, eu posso cortar? E então o pai fala novamente: você pode cortar, a escolha é sua. E aí foi. Ele perguntou várias vezes a mesma pergunta e foi cortando. Até que chegou até um certo ponto onde tinha um grande precipício, um grande penhasco. E aí eles escutam, era uma grande multidão. Eles então escutam uma grande voz lá de cima e fala o seguinte: use o que você tem para atravessar para o outro lado. Aqueles que não tinham cortado a sua cruz, usaram a sua cruz e atravessaram de forma facilmente. Mas então aquele jovem que havia cortado, ou aquele adulto, ou aquele idoso que havia cortado a sua cruz, não tinha como passar. E nem tinha como pedir emprestado para o amigo que estava do seu lado. E então fica uma pequena reflexão para nós. Nunca, e nem jamais, corte a sua cruz. O que seria cortar essa cruz? São as negações da vida. Jesus disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas sede bom ânimo, porque eu venci. Se eu venci, vocês também vencem. Não há nada que vocês estão passando que Ele não possa tirar vocês daí. Não há nada. Uma vez fizeram a pergunta: por que será que os ricos e os ímpios prosperam tanto? Muitos falavam: porque o Satanás está com eles. Porque eles têm um grande líder com eles. Mas eu te pergunto, será que nós não conseguimos dar a nossa vida porque será que nós não temos um Deus? Por que será que é tão difícil nós confiarmos em Deus? Eu sei que todos nós temos grandes frustrações, a nossa vida é totalmente diferente uma da outra. Mas o Deus não muda. O mesmo Deus que deu a língua, que deu a boca para Moisés para tirar o povo do Egito, que abriu o mar vermelho, que derrubou um gigante, é o mesmo Deus de hoje. O que acontece hoje em dia é o seguinte: muitos querem a bênção, mas ninguém quer o abençoador. Todos querem desfrutar das bênçãos que Deus manda, da riqueza, dos frutos, mas vai perguntar se você está querendo um Deus realmente? É simples. E sabe por que os ímpios prosperam? Porque eles nunca desistem do seu alvo. E qual que é o nosso alvo?
E porque muitas vezes nós desistimos no meio da caminhada. A sua vida foi escrita para inspirar. Foi para transformar a vida de pessoas. O filho perdido, ele voltou por causa dos trabalhadores. Se você tem um filho ou uma filha, ou alguém afastado da igreja, ou afastada do teu lar, o que vai fazer ele voltar para a sua casa, para perto de você, não é o seu dinheiro, não é nada do que você tem, são as suas atitudes, os seus pensamentos, é o teu exemplo. Se você exemplifica da tua vida e coloca em prática tudo aquilo que você prega e não somente fala, o seu filho, ou a sua filha, ou o seu parente, seu amigo, será quem seja, vai voltar para você. De qualquer forma, não tem para onde correr. Deus, Ele é o Deus dos impossíveis. Eu sempre guardo uma frase comigo desde pequeno, que é a seguinte: a fé em Deus me faz crer no incrível, no extraordinário, ver o invisível e realizar o impossível. Basta eu crer, basta eu confiar, porque o meu Deus, Ele é meu Pai, Ele é o Deus dos impossíveis. Situações ruins sempre vão vir, mas a vitória sempre vai estar do outro lado da tempestade. Tempestades e provas sempre virão. É um processo. Todos um dia vão ter que passar por isso. Inclusive o filho perdido passou por isso. O que aconteceu no final? Ele voltou para os braços do Pai. Não importa se qualquer pessoa saiu para longe, ele sempre volta. Sempre vai voltar. Nem que seja lá no leito de morte, mas ele vai voltar. Então, vamos nos concordar com essa palavra, Mateus 11:21. Sim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é por merecimento, mas é pela graça. Ninguém merece, eu não mereço, você não merece. Mas pela graça redentora de Jesus Cristo, você recebeu o direito de se tornar e ser filho de Deus. Amém. Vamos ficar de pé?